Olá você, seja bem-vindo. Nós estamos com mais um episódio de Oncologia na PAN com a doutora Lisiane Anzanello, que está aqui conosco também. Muito obrigado pela presença mais uma vez, doutora. Hoje, que tema que falaremos aqui no Oncologia na PAN? Dizendo para todos, né, sejam bem-vindos aqui no nosso podcast, falando de novo, então, de oncologia, um tema tão importante, né, Adiel, da gente estar aqui conversando. Então, hoje a gente vai falar sobre como prevenir câncer. A pessoa me pergunta assim, mas eu tenho histórico familiar de câncer da minha família, o que eu faço para poder prevenir? Então, como é que eu devo me comportar? A gente já falou de dieta, né? Então, as pessoas que quiserem podem procurar nosso podcast antigo aí falando sobre dieta e câncer. Mas de que forma eu me previno em todos os sentidos? Então, eu diria assim, a gente vive num ambiente que é o ambiente externo, que eu chamaria de a nosso ambiente que a gente vive, que a gente respira, o ar, o que a gente anda, o que a gente é exposto. E existe também o ambiente interno, que é o que a gente já falou de como a dieta funciona, que é o nosso ambiente, digamos assim, interno da gente. Então, a gente vai falar hoje mais do ambiente externo, né? Então, o que a gente faz que o ambiente externo a gente possa cuidar? Então, eu diria assim, se expor a poucas substâncias carcinogênicas que existem no ambiente. Quais seriam elas? Então, seriam os poluentes, que a gente sabe que são carcinogênicos. Metais pesados, tintas, né, pedaços de substâncias que possam, por exemplo, os mineiros, né, carvão, tudo isso na respiração. Então, tudo que a gente respirar um ar poluído, contaminado, a gente sabe que pode estar prejudicando nossos pulmões. E, obviamente, câncer de pulmão aí. A outra coisa é contato de substâncias com a pele, que podem dar alterações como câncer de pele. Então, quais seriam elas? Então, substâncias químicas, algumas, que podem atrapalhar a nossa pele, ou então o sol. Então, prevenir o sol, tomar o sol naqueles horários adequados, né, até às 10 horas, depois às 4 da tarde, né? O solzinho bom é aquele solzinho dos 10 minutinhos da hora do almoço, que é bom para prevenir a osteoporose, deixar nossos ossos fortes e tudo mais. Então, o sol evitar o sol, usar protetor solar, usar chapéu, usar camisas, essas protetoras seria bem importante. A outra coisa é o álcool, então, pessoas que usam muito álcool. Então, pessoas que cronicamente bebem muito têm mais incidência de câncer de cavidade oral, língua, orofaringe, laringe, esôfago, que é o canal do tubo da comida, estômago, né? Então, são relacionados a muitos tipos de doenças, porque o álcool também, além de fazer essas lesões de agressões nas mucosas, ele absorvido, ele diminui a imunidade. E a gente sabe que a imunidade do nosso sistema imune, ele é muito importante para a gente manter o nosso equilíbrio, né? Então, é outro fator que a gente tem que cuidar. A outra coisa que a gente faz é manter o nosso ambiente saudável no sentido de uma boa iluminação, um bom contato pessoal com as pessoas também é importante, a gente se sentir feliz, fazer o que gosta, praticar atividade física, manter o nosso peso, né? Então, a gente sabe que a obesidade está relacionado com câncer, porque o sistema da gente funciona melhor quando a gente tem um certo nível de hormônios, de cortisol. Tudo no nosso corpo funciona com a parte hormonal. Então, se a gente conseguir manter esse equilíbrio hormonal, a gente vai também manter nosso sistema funcionando adequadamente. Então, a gente já viu aí que mantendo o peso, praticando atividade física é importante. E não é um caminhadinho de shopping, não. Né? A gente tem que ver, Adiel, que atividade física 40, 50 minutos, uma atividade moderada e intensa. Então, uma atividade realmente caminhar, ir para academia, fazer pilates, yoga. Então, aí também o lado da gente controlar esse nosso, como a gente estava falando, a coisa do sistema da gente viver uma vida muito agitada, muita correria, né? Tá sempre buscando e pega filho e vai para cá e corre. A gente fica muito estressado com muitas atividades de exigência do dia a dia, uma competitividade maluca que a gente vive. Então, trabalhar com meditação, relaxamento, trabalhar essa coisa de como que a gente trabalha esse estresse, né? Então, tem uma palavrinha, minha filha que me ensinou, olha só, diz assim, mãe, entra ódio, sai amor.
Então, vem aquele momento da gente, né? E a gente conta até 10, devagar, porque contando até 10, aquela descarga de adrenalina da gente baixa e a gente vai poder ter mais tranquilidade para responder aquela coisa do dia a dia, aquela atividade, né? Essa intensidade de pressão que a gente vive no dia a dia. Então, eu acho que isso é importante também. Doutora, em termos de consulta, de visitas a médicos, essas pessoas que têm um histórico familiar, seria importante fazer exames periódicos para saber como está a situação? Eu vou brincar com você, Ediel. Você já ouviu essa máxima que dizem assim, quem procura acha? Eu não vou no médico e quem procura acha. Sim, não é assim? Isso aí tem eu não muita vou, gente porque eu que vou fala, achar né? quem procura acha. E eu gosto muito de dizer assim, ó, quem sabe você acha pequenininho o bandido e não o bandido grandão? O que você prefere? Você prefere lidar com um bandido bem malvado ou um bandidinho de galinha? Que está assim, começando, né? começo de carreira. Um bandido pequenininho, né? Então, eu acho que quando a gente fala em prevenção, a gente está realmente pensando em prevenir doenças numa fase bem inicial. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta chata para você. Você já fez colonoscopia? Não. Tá. Então, se eu for perguntar para a maioria da população que está nos assistindo, eu vou dizer assim, não. A maioria não fez. Por quê? Porque tem um medo, preconceito, é um exame ruim e tal. Só que se a gente fizer um exame preventivo da colonoscopia, que é indicado aos 50 anos, para a gente prevenir câncer de cólon, né, do intestino grosso, do reto, do ânus. Se a gente fizer esse exame e esse exame detectar pólipos, doenças em fase ainda pré-câncer, você vai evitar ter câncer. Então, você realmente vai estar prevenindo a doença, você vai estar identificando antes dela virar câncer. E se você detectar ainda quando ela já está um câncer já começando, você pegou o bandido no início. Então, você vai evitar doenças. A gente já escutou falar da Ana Maria Braga, que ela já teve diagnóstico de câncer de pulmão e fez tratamentos e está curada. Então, vale a pena você fazer pesquisa antes de você poder desenvolver a doença numa fase em que você já tem menos coisa para fazer. Então, por exemplo, colonoscopia aos 50 anos, a gente falou, é um exame que a gente deve fazer, indicar para os pacientes, então, preventivamente, procurando doença. Se tem um amigo fumante, ele é difícil de ele parar de fumar, tal, os fumantes ou pessoas que fumaram muito tempo, a gente recomenda tomografia, né? Então, tomografia computadorizada do tórax, dos pulmões, ela é muito útil em detectar tumores em fases muito pequenas, ou às vezes até doenças que podem já estar começando e você operar numa fase muito inicial. Então, é uma coisa importante. Então, os fumantes devem ir procurar o médico para fazer exames. De rotina, eu diria assim, todas as mulheres que tiverem atividade sexual a partir dos seus 18, 20 anos, elas devem fazer anualmente o exame do Papa Nicolau, que é aquele exame de preventivo, simples, vai no médico, teu ginecologista, ou vai do posto de saúde, né? Os sistemas do SUS fornecem esse tipo de cuidado. E aí você vai lá e faz o examezinho preventivo, lembrando da camisinha, né, Diel? Né? As camisinhas, elas são entregues gratuitamente, né? E você evitando algumas infecções venéreas como o HPV. Eu gostaria de falar justamente sobre isso, doutora. O HPV pode complicar bastante a situação, inclusive não só para mulheres, mas também para homens, né? E tem gente que fala contra a vacina. Eu não vou levar meu filho, minha filha para vacinar contra HPV, que eu acho bobagem. O que a senhora tem a dizer sobre isso? A vacina, a gente sabe que tem, com essa história toda da pandemia e tudo mais, as vacinas ficaram um tema bem muito assim, evidente, complicado, né? Mas as vacinas de HPV, elas são muito importantes. Então, meninos de 11 a 14 anos e as meninas dos 9 aos 13 anos devem ser vacinadas contra HPV, né? Todo mundo comenta, né, que se toda a população pudesse ter acesso a essas vacinas contra HPV na início da vida ali do adolescente para a vida adulta, tivessem essa condição, então dos 9 aos 13 nas meninas, dos 11 aos 14 nos meninos, a gente teria a erradicação do câncer de colo de útero, do câncer de pênis, do câncer de bexiga, né, dos cânceres que estão relacionados ao HPV, né, câncer de cavidade oral. Então seriam vários tipos de tumores que a gente teria condição de erradicar.
Então, para você ver como é importante a vacina tem realmente um fator importante de prevenir essas doenças relacionadas ao HPV. Então, o HPV é um vírus que tem algumas cepas que elas estão relacionadas a câncer diretamente. Então, é importante a gente fazer e indicar vacinação para os nossos filhos nessa faixa etária. A gente estava falando sobre HPV e a gente falou também sobre o câncer de pênis relacionado à higiene. O que a senhora teria a falar sobre isso? Bom, a gente sabe que o câncer de colo de útero e o câncer também de pênis em homens e tal, tem a ver com os hábitos da pessoa. Então, é claro que você ter menos número de parceiros, você usar protetor e tudo mais, mas nos homens que têm na região do pênis, o prepúcio um pouquinho maior, tal, fica às vezes pequenas substâncias, pequena coleção a gente chama de esmegma, que é um pequeno líquido esbranquiçado que fica ali. Se o homem não fizer essa higiene todo dia, essa retenção desse líquido, essa má higiene pode levar a bactérias, a infecções crônicas, infecções de repetição e, no futuro, cânceres dessa região. Não é tão incomum, mas até doenças venéreas e tudo mais, também tomar bastante cuidado com isso é importante. Doutora, então, para prevenir, importante o homem está sempre procurando o médico, a mulher também está sempre procurando o médico, mas ter o asseio, ter sempre a alimentação, que a gente falou num tema anterior aqui, para que isso não acabe facilitando ou desencadeando o câncer. Eu sempre digo que ser saudável é um tripé, que são 3 coisas super importantes que você coloca aí na balança, que é um bem-estar físico, emocional, e também mental, no sentido de que todas essas 3 coisas têm que estar juntas. Então, a gente falando da dieta, dos hábitos de vida, a gente está falando da parte física, mas a parte mental, da parte emocional também é importante, Então, a gente também colocar das pessoas cuidarem de como que elas estão trabalhando essa coisa das emoções dela. Então, uma das coisas importantes, a gente fez um trabalho algumas vezes com alguns pacientes, fazendo levantamentos, e a gente vê que pessoas que têm muito ressentimento, muita mágoa, que vivem uma vida muito assim, mais para os outros do que para ela, que se sentem esquecidas, às vezes trabalham muito e não têm atividades de lazer, de prazer, não saem com amigos, porque é muito comum você escutar assim: ah, Lisiane, agora que eu tive câncer, mas eu passei uma vida inteira trabalhando, por que eu tive câncer só agora? E agora que eu ia poder festar, viver a minha vida. Então, eu acho que a gente tem que viver todos os dias, como se fosse o último, curtir a vida, fazer as coisas que a gente gosta, de preferência trabalhar no que a gente gosta, ter pessoas do lado da gente que a gente gosta, porque muita gente diz assim: ah, mas eu trabalhei a minha vida inteira com um chefe que eu detestava, eu trabalhei a minha vida inteira não sei o que eu gostava porque o dinheiro era bom, e lá no frigir dos ovos no final foi ruim. Então a gente sempre tem que ver assim, colocar na balança o que faz você, porque a vida da gente é única, a gente vive só uma vez, então que a gente faça boas escolhas para a gente poder colher os frutos. Então tudo que você planta aqui, você vai colher lá. Então, se você tiver uma vida que você coloca combustível ruim no seu carro, cuida mal do seu carro, faz mal ao seu carro vai durar tanto tempo? Talvez não, Então, é exatamente isso. Então, os exames, eles são como você levar teu carro para fazer como se chama? A manutenção lá que você faz anual, preventiva, ou cada 10 mil quilômetros você vai lá, leva o carro, eles olham tudo. A mesma coisa. A gente deixa nosso carro largado, botando combustível ruim, obviamente que o resultado ele vai durar menos, ele vai ter mais problemas. Então, a gente tem que cuidar dele. Mas também não precisa ser aquele louco alucinado, de não que posso nada, hipocondríaco e que não pode nada, então, às vezes, iam amigos que vão tal e que gostam de comer coisas diferentes, Então, quando vai um amigo seu, alguém na tua casa, você não vai ser o cara que, eu tenho uma filha que é vegana, Então, ela come só legumes, não come nada de carne, não usa nada de leite, nada de fonte animal. Então, é claro que quando ela vai lá em casa, obviamente que eu tenho que
mudar um pouco da dieta. Então, se vai alguém na tua casa que come carne, churrasco, não sei o quê, obviamente que você não vai querer forçar a pessoa a comer tudo que você tem na sua casa. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que ter uma vida equilibrada, né? E equilíbrio não é comer só comida processada, não é só fazer só exercício, pensar só nessas atividades. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa que chama equilíbrio, né? Você viver equilibradamente fazendo o que é bom, mas também sem aquela neurose, né? Porque acho que ficar com essa neurose de só posso isso, só posso aquilo, vai te dar outra neurose de estresse aí, que é o que a gente realmente não quer. E é o que a gente está tentando evitar. Exatamente. Muito bem, estamos conversando aqui no podcast Oncologia na PAN, falando com a doutora Lisiane Anzanello, falando sobre prevenção, e a gente acabou tocando num assunto muito importante, que é a vacinação contra HPV para crianças e adolescentes, né, doutora? E a coisa também importante é de como fazer os exames, né? Então, a rede pública, a DIAL, ela tem à disposição das pessoas, que as pessoas dizem, mas eu não tenho plano de saúde, ou o plano de saúde está caro para que eu tenha para fazer exames preventivos. Então, eu diria assim, você sabe que se você tem filho pequeno, quando ele nasce, você leva ele todo mês para fazer exame com o pediatra. Depois, viu quando cresceu, tá grande, tá fortinho, lá pelos 5, 6 anos você não leva mais. Já começa a abandonar. Acabou. Aí depois a pessoa, eu às vezes pergunto para a pessoa se já fez alguma coisa. Não, nunca fui. Quem procura acha, aquela coisa da doença que a gente falou, né? Então, eu recomendo assim, as pessoas de 20 até 25 anos, que elas façam exames a cada 2 anos. Né? Exames tipo ultrassom, raio-x de pulmão, exames de laboratório de rotina. E se tiver sintoma, é diferente, a gente vai falar depois, mas assintomáticos, pessoas que não sentem nada, que estão vidas normais. Dos 30 aos 35 anos, então, para as mulheres, o Papa Nicolau, esse exame preventivo do câncer de colo de útero, todo ano. Para as mulheres, então, ir no ginecologista fazer orientar a mulher a fazer autoexame da mama, ir no ginecologista fazer exames com o ginecologista e tal, que ele vai orientar que daí aos 45, a partir dos 45 anos, geralmente 39 em diante, se não tiver histórico familiar a mulher, fazer mamografia. Então, uma mamografia a cada 5 anos, ou se tiver algum risco, se tiver alguma alteração nas primeiras mamografias, aí a pessoa vai fazer exames com mais frequência. Mas fazer, então, a primeira mamografia, geralmente a partir dos 39, 40 anos. E aí, na rotatividade, seria uma a cada 5 anos, cada 3, 5 anos, dependendo do risco. Então, qual o risco das mulheres para ter mais câncer de mama? Histórico familiar de câncer de mama. Então, se ela tem na família primas, parentes, tias, maternas, paternas de câncer de mama, então ela teria um risco maior. Se ela nunca teve filhos, também um risco maior. Se ela nunca amamentou, também tem um risco maior, que as mulheres que amamentam diminuem o risco de câncer de mama. Se a mulher usa hormônios, ou se usou reposição hormonal sem controle ou anticoncepcionais com alta dosagem de hormônio, então também são mulheres de maior risco. Né? E se as mulheres têm alterações da mamografia, como alterações tipo calcificações ou uma classificação na mamografia que predispõe a um cuidado mais intensivo. Aí o médico mastologista vai orientar ela qual é o cuidado mais que ela tem que ter. Então, eu diria assim, e a mulher dos 55, 65 anos, aí entra a colonoscopia, entra daí talvez uma endoscopia digestiva alta de rotina, entra fazer exames laboratoriais aí com mais frequência, cada 6 meses, cada 1 ano. E se tiver uma doença crônica, cardíaca, renal, né, aí óbvio que tem que ter um controle periódico com o geriatra. Eu acho que o geriatra é um médico que é pouco utilizado, porque a gente, a partir dos 60 anos, deveria ter um médico que está acostumado a identificar as doenças dessa faixa etária. Então, acho que é importante as pessoas também procurarem médicos rotineiramente. Bem, doutora, a gente está falando sobre prevenção, mas a gente lembra que o mês de agosto foi o mês da prevenção, né? Um mês importante para que as pessoas cuidem um pouquinho mais de si mesmas,
para que não possa ter um problema maior lá no futuro, né? Lembrando que a gente está aí agora, mês de agosto, do mês do colo em reto, a gente teve mês passado do câncer de cabeça e pescoço, todo mês a gente tem uma doença em que a gente tenta lembrar as pessoas. Vem aí o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Novembro Azul, Outubro Rosa do câncer de mama, Novembro Azul do câncer de próstata, então janeiro é o mês do suicídio, então a gente sabe que cada mês tem uma coisa importante que as pessoas têm que focar na sua saúde. Então vamos chamar as pessoas que estão nos escutando aqui, vamos pensar na nossa saúde. O que é ser saudável? O que você espera, né, da sua vida no futuro? Né? Eu acho que a importância que a gente vê é da pessoa viver bem, né? E bem só quem, isso é importante, Adiel, teve um médico que faleceu o mês passado, que ele tinha sido um presidente da Unimed nacional, e ele está rodando, para quem quiser ver na internet, aí nas redes sociais, um vídeo, e ele diz assim, me marcou muito, e eu vejo muito isso nos meus pacientes também, que ele falou assim, só quem não consegue entrar debaixo de um chuveiro e tomar um banho gostoso em pé, sem precisar sentar, sentindo a água tocar, ou poder dormir sem dor, ou poder respirar bem, sem precisar de nenhum tipo de aparelho, de nada, só quem sabe a delícia que é quem perdeu essa chance. Então, assim, pessoal, vou tomar uma aguinha aí. Pessoal, eu sempre não gosto muito de usar a palavra não, né? Mas lembrem-se que depois que a gente perdeu a possibilidade de fazer o que a gente fazia, aí a gente vai perceber como aquilo era importante. Como é importante comer pelo lugar certo, sem sonda, sem nada. Como é importante respirar sem precisar de nenhum aparelho e não ter dificuldade para puxar o ar. Poder andar sozinho. Poder não ter dor, poder dormir, né? Poder acordar, poder olhar, né, o dia e ver esse sol lindo que está aí fora, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa nisso, né? Vamos pensar lá no futuro o que a gente gostaria de sentir, de viver, isso é importante. Muito bem, nós então queremos encerrar aqui mais um podcast, né, doutora? A gente convida você para sempre estar nos acompanhando nas redes sociais da doutora Lisiane Anzanello, nas minhas redes sociais também estarei postando e, claro, nas redes sociais da Jovem Pan Blumenau. Quero agradecer o bate-papo muito interessante ótimo, hoje então. Sobre prevenção. Obrigada e até já.